Olá! Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito à comissão científica que me convidou para falar sobre um tema que é de extrema importância para a mulher e para todos nós. Afinal de contas, sexualidade é a forma de ser do indivíduo, né? A forma de ser de uma pessoa. Então, a sexualidade está presente em todos nós, em todos os momentos e da forma como nós nos expressamos. Então, para a gente compreender, né, o que a Organização Mundial de Saúde ela considerou como sexualidade, então vejam vocês que ela define que a sexualidade é a expressão de um conjunto de caracteres biológicos e psíquicos do indivíduo de acordo com sua identidade sexual. Então, a sexualidade, ela compreende tanto a expressão afetiva, né, como o toque, o abraço, gestos, palavras, como eu disse anteriormente, a maneira de ser do indivíduo, né, e a expressão também sexual da pessoa. É importante compreender que há uma confusão muito grande entre sexualidade e função sexual, ou sexo por si só. Sexo, isto é, função sexual, ela faz parte da sexualidade, é um pontinho dentro da sexualidade, tá? Mas, para a gente compreender a sexualidade é algo muito maior, ela é multidimensional, tá? E ela pode ser afetada tanto por questões, né, de patológicas, biológicas, alguma condição, medicamentos que são tomados, né, que podem interferir, mas também pode ser influenciada por questões psíquicas do indivíduo. A construção da nossa sexualidade, ela se inicia na mais tenra idade, né, quando nós, desde a barriga da mamãe, a gente está construindo a sexualidade de alguma forma, da forma com que a mãe ela interage com aquela gravidez. Então, isso é importante, né? Porque todos aqueles sentimentos, sensações e todo o contexto da gravidez, sim, com certeza, irá influenciar a criança, e isso é de extrema importância. E quando nós nascemos, a família é importante, né, para a construção da nossa sexualidade, especialmente os pais, que iniciam a nossa relação com eles de forma afetiva, ou pode ser não afetiva também. Então, a sexualidade ela é aprendida e ela sofre evolução ao longo da vida. Então, ela não é estanque. Ela, quando somos crianças, é uma forma com que nós expressamos de uma forma infantil, na vida adulta, na senescência, então, assim, tem vários períodos da nossa vida. E eu fui convidada aí para falar sobre sexualidade durante o período do climatério, que é uma fase muito importante da vida da mulher. Né? Então, a infância e a adolescência, elas são básicas para a expressão da sexualidade da pessoa na vida adulta. Vejam vocês que a palavra central da sexualidade é afeto. Quando uma criança ela é educada em um ambiente afetivo, né, ela tem uma possibilidade maior de vivenciar uma sexualidade saudável e afetiva ao longo da vida dela. E se ela tem uma sexualidade que é construída em um ambiente de negligência, né, como seria uma criança que ela fica sozinha, brincando sozinha, não tem estímulo dos pais, de outras crianças, isso pode, sim, afetar a maneira com que ela vai interagir com o seu ambiente no futuro e também a sua vida sexual. E se ela é educada em um ambiente violento, com certeza essa criança terá mais chances de ter dificuldades relacionais, de se relacionar de forma mais, num contexto de maior violência, né? Porém, é evidentemente que existem situações, existem
pessoas que não são afetadas, mas nós estamos falando de possibilidades, né, onde o ambiente, sim, ele vai afetar, ele pode afetar de forma positiva ou negativa a expressão da sexualidade da pessoa. E então, o comportamento social e sexual das pessoas, ela depende muito da construção da nossa sexualidade. Como eu disse a vocês, o estímulo facilitador da construção da nossa sexualidade é o afeto, né? E ela podemos considerar que, se o ambiente for afetivo, teremos aí maior possibilidade de uma sexualidade saudável, de uma vivência sexual saudável e de ter relações interpessoais mais ajustadas. Agora, partindo especificamente para aquele pontinho que eu disse para vocês, para aquele recorte, né, da sexualidade na perspectiva da resposta sexual da mulher, nós, de maneira didática, podemos dividir a resposta sexual feminina em desejo, excitação e orgasmo, e também satisfação sexual. Vejam que a resposta sexual é muito mais elaborada, né? Ela depende de intimidade, depende de um contexto onde a mulher ela está conectada com a pessoa com quem ela está dividindo, né, esse momento dela de vivência da função sexual, tá? Mas, didaticamente, é importante a gente pensar assim, nessas 4 fases que definem, né, e que são mais passíveis de serem avaliadas em um contexto médico e de avaliação de função sexual. Porém, a mulher, ela está muito relacionada aí com a questão da sedução, né, no momento aí de compartilhar essa função sexual dela. Então, a mulher é importante ela ser sedutora, tá? Ela tem muito mais foco na intimidade com a parceria do que em momentos assim do que propriamente de conhecer uma pessoa e imediatamente passar para uma relação sexual com ela. O que eu quero dizer com isso? Que para a mulher ter uma relação sexual, ela depende de fazer algum tipo de conexão, de ter algum tipo de intimidade com a pessoa. Isso não significa que ela terá que namorar, que conviver muito tempo. Porém, ela precisa conectar intimamente com essa pessoa e sentir realmente que aquela pessoa tem alguma coisa a ver com ela. Isso significa que ter uma relação sexual, né, somente baseada no sexo e olhando só para a questão genital, isso nem sempre é satisfatório para a mulher, né? E ela necessita maior tempo de preliminares, e são características femininas da função sexual, tá? Então, se tiver algo que abale a possibilidade de sedução dessa mulher, se ela se relaciona com uma parceria com a qual ela não tem uma intimidade mesmo e nenhuma conexão, e se essa relação sexual ela se dá a partir de um contexto de poucas preliminares, é possível sim que essa mulher desenvolva uma disfunção sexual. E o que acontece agora, entrando no nosso tema? O que acontece no climatério? O climatério, gente, é um período. Ele é um período que termina aos 65 anos, né? E que inicia aproximadamente aos 40, tem às vezes, alguma discussão sobre o início do climatério, mas é aceito que aqui para nós, no nosso serviço, que é um período entre 40 e 65 anos, para alguns serviços, 45 e 65 anos, tá?
E no meio desse período, aí, em torno de 50, 51 anos, né, nessa média de idade, ocorre a menopausa. E o que é a menopausa? É a última menstruação, como nós sabemos, é um diagnóstico retrospectivo, é quando a mulher fica 12 meses sem menstruar, aí a gente diz que ela fez a menopausa há um ano atrás, e o que caracteriza é o hipoestrogenismo. E o que acontece com essa redução do estrogênio na mulher? Né? Aumenta o risco aí de sintomas vasomotores, que são as ondas de calor, sintomas psicossomáticos, né? Que às vezes incomodam muito a mulher, pode acontecer de ter insônia, irritabilidade, dificuldade de concentração e vários outros sintomas, e sintomas urogenitais, como ressecamento da vagina e da vulva também, redução da lubrificação, então isso pode ocorrer pela deficiência de estrogênio. Lembrando que, juntamente com a menopausa, né, então nós temos aí um progredir da idade, né, que é de extrema importância e que pode ocorrer, sim, uma mudança estética na mulher e também vir com comorbidades como hipertensão arterial, diabetes, hipotireoidismo. Então, tem uma série de situações que podem ocorrer nesse período, tá? Mais um problema que acontece é que essa mulher climatérica, quando ela tem um relacionamento duradouro, ela possivelmente se encontra em um relacionamento de longa duração. E o que acontece? Rotina relacional, né? Onde a mulher muitas vezes perde o desejo espontâneo, desejo sexual espontâneo. O que é isso? É o pensamento sexual espontâneo, né? Aquilo quando a gente não está fazendo nada e pinta um desejo sexual ou um pensamento sexual que nos estimula. Em um relacionamento de longa duração, é comum que esse desejo sexual espontâneo ele fique abolido ou pelo menos reduzido. E aí, mas então quer dizer que a mulher não tem desejo? Não, não é. É que nós temos dois tipos de desejo sexual. Este que é espontâneo e um que é compartilhado. O compartilhado, né? Então a mulher às vezes não tem pensamento sexual, mas quando ela é estimulada, ela responde. Na resposta sexual desenhada por Rosemary Basson, que é a resposta sexual cíclica, né, feminina cíclica, ela considera que essas mulheres iniciam a relação sexual com a certa neutralidade, isto é, tudo bem, então vamos iniciar, e aí ela consegue ficar excitada, eventualmente ter orgasmo ou não. O que acontece com todas essas alterações? Disfunções sexuais que podem ocorrer, tá? Existem alguns aspectos, né, do climatério que eles são progressivos, né? A redução, então, das concentrações de estrogênio e também de androgênio. E também pode ocorrer uma ação ineficiente de neurotransmissores e neuropeptídeos que estão relacionados com a resposta sexual. E também ocorrem alterações biológicas e psíquicas que são desfavoráveis para a resposta sexual. E também o ressecamento vaginal que leva à dor na relação sexual. Então, este é um resumo dos aspectos biológicos, né, e psíquicos que vão interferir na função sexual da mulher e na expressão da sexualidade dela. O que acontece também nesse período? Uma mudança na arquitetura corporal, né? A distribuição de gordura após a menopausa, ela é alterada, aumentando aí a razão entre a gordura do tronco e das pernas. Então, a mulher passa dessa figura, né, mais feminina, tipo pera, para uma aparência mais arredondada, né? Onde ocorre um acúmulo de gordura mais central e isso sim pode comprometer aí a autoimagem da mulher. E
o desejo sexual também está associado à autoimagem corporal. Então, vocês viram a quantidade de alterações que ocorrem nesse período que podem impactar a sexualidade da mulher. Por quê? Qual que é o ideal ainda, né? Principalmente a mídia traz muito isso, o ideal da mulher sexualmente desejável. Primeiro, ela é magra e jovem, ainda, né? Isso tem mudado muito lentamente, né? A mulher hoje, uma mulher climatérica, ela está muito mais ativa, muito mais participativa, cuidadosa com ela mesma, mas ainda existe no inconsciente coletivo de que a mulher jovem, né, e a mulher mais magra, ela é o ideal de beleza. E as alterações que são associadas ao progredir da idade, vejam vocês, as rugas, então o ganho de peso que nós falamos, eles vão contrapor a esse ideal social de mulher, que é mulher desejável e sexy, tá? Então, a beleza e a juventude, elas são características marcantes na expressão da sexualidade da mulher e refletem aí o potencial sedutor da mulher. Pronto. Então, este é um quadro que é de extrema importância, né? Que às vezes passa despercebido ao longo da nossa vida, mas estamos o tempo todo tentando nos manter nessa condição de juventude e beleza. E qual que seria, então, o impacto do hipoestrogenismo, isto é, da redução do estrogênio na sexualidade, tá? Na expressão da sexualidade. O estrogênio ele é importante para a receptividade durante uma relação sexual, tá? Então, essa receptividade é o mesmo dos animais de experimentação. É aquela estar predisposta a ter uma relação sexual, tá? Então, reduz quando na vigência do hipoestrogenismo. O senso feminino também está relacionado com o estrogênio. Então, a feminilidade e o potencial sedutor têm uma relação importante com os níveis ou com a concentração estrogênica. Quando há o hipoestrogenismo, há uma mudança, né, no humor. A mulher, como eu disse lá atrás, maior irritabilidade, mais essa atrofia e redução da lubrificação, isso pode levar à dor na relação sexual. E vejam também que na genitália, a redução do estrogênio, né, ela vai impactar tanto na vascularização quanto nas terminações nervosas. Há uma redução do número de vasos, né? Uma redução da lubrificação. Juntamente com isso, modifica o pH da vagina da mulher, há uma redução do glicogênio, vocês sabem muito bem disso, uma mudança da flora com redução dos lactobacilos, e com isso ocorre uma predisposição aumentada para infecções. Então, tanto que nessa fase é muito mais comum infecção urinária. Por outro lado, ocorre, como eu disse, uma redução do número de terminações sensitivas e prazerosas e um aumento das terminações nervosas nociceptoras. O que acontece? Além de diminuir a sensibilidade prazerosa, aumenta a sensibilidade à dor. E também ocorre uma redução da elasticidade da vagina. Por quê? A falta do estrogênio, ele privilegia a formação de colágeno de cadeia curta, e para melhor elasticidade é necessário colágeno de cadeia longa. Então, estamos aí com uma vagina ressecada, né? Mais atrofiada, mais fechada, isto é, eu não gosto muito de usar o termo estenótico, porque ela realmente é mais angustiada, com menor elasticidade e com uma predisposição muito maior à infecção. E isso tudo, então, leva, como eu disse lá atrás, à dispareunia. E a dispareunia, que é a dor na relação sexual, né, ela reduz a satisfação sexual. Com isso, há uma redução da frequência das relações sexuais,
Pode ocorrer aí uma insatisfação do casal e começar com dificuldades, às vezes, relacionais, uma menor procura por sexo, né, nesse contexto todo, e com uma redução, que vai culminar com a redução do desejo sexual. E qual que é o impacto? Eu disse para vocês que reduz também os androgênios. Qual que é o impacto disso na sexualidade da mulher? A pulsão sexual, isto é, o pensamento sexual espontâneo, ele é instintivo e ele reduz com a redução dos androgênios, né? Com isso, se a mulher pensa menos em sexo, ela vai ter menor procura por sexo. As fantasias sexuais, elas dependem do estrogênio, sim, mas dependem também dos androgênios. Há uma redução das fantasias sexuais. Há também um impacto negativo no bem-estar físico e emocional, isto é, na libido. Lembrar a vocês que libido não é desejo sexual. Quando falam assim, aquela mulher está com redução de libido, pensa-se em tudo. Pensa-se no bem-estar físico, emocional, pode ser sexual também, mas quando se fala que uma mulher estava sem vontade de ter relação, isso significa a redução do desejo sexual. Então, libido é um termo errado que a gente não utiliza para função sexual, tá? Ele é utilizado de maneira errônea. Tanto que na CID, né, CID 10, CID 11, que nós vamos ter logo, ela não existe esse termo disfunção de libido, tá? Então, uma coisa que estamos aqui ensinando para vocês. Adicionalmente, nesse período, tem os sintomas neurovegetativos e neuropsíquicos, né, que vão impactar na sexualidade. Vejam, os sintomas vasomotores, que são as ondas de calor, elas estão diretamente relacionadas com o desejo sexual hipoativo. Essas mulheres se tornam mais ansiosas, com irritabilidade, baixa autoestima e aumenta aí em 36% a 40% o risco de depressão em mulheres nesse período do climatério e principalmente após a menopausa. Tudo isso aí, né, vai impactar na função sexual dessa mulher. Como eu disse lá atrás para vocês, o relacionamento de longa duração, né? Este relacionamento aí de 10, 12, 15 anos vai sendo, outras questões do dia a dia do casal vão sendo privilegiadas em detrimento da função sexual e da expressão da sexualidade da mulher. Ela passa muito mais a se preocupar com o contexto familiar do que propriamente com sua função sexual, né? E muitas vezes a comunicação sexual do casal ela se torna pobre, tá? E no contexto de relações interpessoais, de relações conjugais mais que têm mais conflituosas, né? Ou mesmo como com quebra de contrato, que são as infidelidades, pode acontecer um ambiente de mágoa, né? Muito comum na mulher, a mulher às vezes fica magoada, não consegue se entregar numa relação sexual. Muitas vezes pode ocorrer até casais onde pode ocorrer aí um sentimento de desejo de vingança, e tudo isso, com toda certeza, é impossível ter uma função sexual, um compartilhamento sexual numa situação dessa. Então, tudo isso vai impactar a função sexual da mulher climatérica, né? Outra questão importante desse relacionamento de longa duração essa cadeia de eventos aqui, olha, redução de toque, né? A procura por relação sexual, ela se torna muito pontual, muito rotineira, geralmente naquele mesmo lugar, naquele mesmo espaço, sem nenhum contexto, né, de sedução, isso pode acontecer. O olho no olho, que antes, né, aqueles olhares apaixonados e tal, isso começa a reduzir também. Ritual de sedução também começa a reduzir.
Isso leva a uma perda da motivação tanto da mulher, né, e também, com certeza, isso irá impactar na parceria dela, né, que pode ser outra mulher ou pode ser num contexto heterossexual. Há uma apatia nesse relacionamento, um distanciamento, uma redução ou mesmo ausência de pensamento sexual espontâneo, que é a pulsão sexual, e mais aí levando a um desejo sexual hipoativo, tá? Bom, então, tudo isso, né, todo esse contexto que a gente acabou de mostrar para vocês, nós temos então que 54% a 74% das mulheres, elas apresentam alguma queixa sexual na pós-menopausa, tá? Que é esse evento nesse período do climatério. E quais que são, então, as intervenções que nós podemos ter no sentido de ajudar essa mulher climatérica para resolver essa questão dessa dificuldade sexual dela? Temos aí que reduzir ou mesmo tratar sintomas vasomotores. Então, existe a terapia estrogênica, né? Ela é o carro-chefe, ela é fundamental para o tratamento desses sintomas vasomotores. Então, o que acontece em ondas de calor? Porque o estrogênio reduziu em níveis incapaz de manter essa mulher sem ondas de calor. Então, nós precisamos fazer terapia hormonal. Os sintomas depressivos, né, que também podem ocorrer, nós precisamos tratar, porque a depressão por si só, ela é uma causa de disfunção sexual. E os sintomas depressivos, como eu disse, acontecem aí entre 30% e 40% das mulheres. Portanto, precisamos estar alertas e interferir no tratamento nesses casos. E o ressecamento vaginal? Precisamos sim prescrever uma medicação para melhorar esse ressecamento vaginal, porque isso está gerando dor e desconforto. E também orientar essa mulher para um autocuidado, né, em relação à mudança do estilo de vida, utilizando aí uma dieta mais adequada, né, exercícios físicos, tá, que é de extrema importância, orientar essas mulheres para que tenham uma convivência social melhor, né, que ela interaja, se ela tiver uma parceria, que ela entre para um contexto social onde possam ser renovadas aí algumas situações que se perderam, situações motivadoras, né, de relacionamento a dois, que se perderam ao longo do tempo, né? Procurar aprender novas técnicas de sexuais mesmo, e melhorar, então, o repertório sexual da mulher e do casal através de biblioterapia, isto é, leitura de livros, assistir filmes eróticos, lembrar que, num contexto geral, o filme pornográfico, ele não é estimulante para a mulher, porque a mulher ela não é centrada na penetração em si, né, no movimento de penetração, e sim naquele contexto de sedução. Isso é muito importante para a mulher. Uma mulher que tem uma disfunção sexual se coloca, às vezes, um filme pornográfico, isso pode piorar a disfunção sexual dela. Então, a mulher é muito mais voltada para contextos de sedução, de expressão de amor, de carinho, de uma relação que ela inicia devagar e parte realmente para uma interação corporal lentamente. Isso é um processo, para vocês terem uma ideia, uma mulher, o tempo que uma mulher gasta, deveria ter durante uma relação sexual, em média, 23 minutos, né? Os trabalhos mostram, um trabalho mostrou isso aí. Então, é de extrema importância, né? E são essas todas, são intervenções para quebra dessa
rotina, né, e rotina relacional também, que é importante para essa rotina sexual e a rotina relacional que deveria ser quebrada num contexto assim de convivência dos dois, de momentos lúdicos a dois, né, e sozinhos, sem precisar levar filhos, sem levar, às vezes, amigo para todos os momentos que os dois saem. Então, é importante a pessoa, aquele casal, ter aquele momento dos dois para conversarem, que isso, às vezes, fica perdido aí ao longo da vida. Bom, então, era esse o recado que eu queria dizer a vocês. A gente não entra em detalhes, porque o que me foi pedido foi sexualidade, então vejam vocês a amplitude desse tema, né? Ele é muito amplo, e a gente pensou mais puxando para o lado da função sexual. Por quê? Porque é importante que vocês estão agora estudando, né, independente do curso que vocês estão fazendo, que tenham em mente essa resposta sexual da mulher multidimensional, né? Então, assim, são vários contextos da vida de uma mulher que podem impactar tanto na expressão da sexualidade dela, quanto na função sexual, certo? Então, mais uma vez, eu quero agradecer vocês aí por esse convite e parabenizar por inserir esse tema em um momento da vida de vocês, que vocês estão partindo para uma profissão aí que, com certeza, em todos os momentos vocês vão perceber aí a expressão da sexualidade da mulher, e lembrar sempre que a mulher climatérica, ela necessita cuidados especiais, porque ela está perdendo, né, às vezes, o controle de várias questões da vida dela relacionadas aí com a perda, com a redução importante dos hormônios, né, e isso pode ser tratado, né? Isso é importante que isso seja abordado nas mulheres nesse período, tá? Muito obrigada e bom evento sempre para vocês. Ô, Ignis, você estava me perguntando a respeito de libido, o que você não compreendeu? É isso? Isso, exatamente. Por que o termo libido ele não é um termo adequado para ser usado? Adequado? Porque libido chama-se energia vital e não função sexual. E libido foi um termo que meio que emprestado, né, da psiquiatria, porque ele foi utilizado por Freud, significando várias, né, a libido, assim, o potencial da pessoa de ter energia, tá? E também dentro de um contexto da função sexual. Só que isso, né, não existe isso para significar desejo sexual, mas na verdade desejo sexual, ele tem CID, ele é um termo utilizado quando a pessoa tem vontade de ter relação, ou tem vontade sexual. Não é libido isso. Libido ele é muito mais, porque ele leva em consideração, ele significa energia vital, e leva em consideração uma questão física também, né? De ter energia para fazer as coisas, de estar bem psicologicamente, tá? Então, a gente fala, está com redução de libido, a gente pensa naquela pessoa que não está bem, que ela está sem vontade de fazer as coisas, que ela está sem energia, né? E não que a pessoa não tem vontade de ter relação apenas, tá? Ficou claro? Ficou sim, muito obrigada, professora. Então tá. Foi um prazer, Ignis. Eu vou agora para outra reunião, tá? Tudo de bom.